A paz de Yahshua Mashiach aos amados irmãos, louvado seja o Altíssimo, nosso Pai, e o nosso Salvador Yahshua Mashiach, que possa nos trazer clareza no Espírito e que nós possamos realmente entender as Escrituras da forma que ela traz a verdade para nós. Tá bom, meus irmãos? Que assim seja. Meus irmãos, aqui é o irmão Cícero, venho mais uma vez nessa manhã trazer para nós um entendimento sobre o templo e o seu significado. O templo de Yahshua, né, e o seu significado. Para a gente começar a entender um pouquinho isso, eu quero falar algumas coisas para os irmãos. No Antigo Testamento, só 3 tipos de pessoas poderiam ter o Espírito do Pai. E não era o Espírito na plenitude, não era o Espírito da forma como nós temos até nos dias de hoje. Era uma dosagem do Espírito do Pai que eles tinham para poder ter para poder fazer os seus ministérios exercer, né? E essas 3 pessoas eram profetas, reis e sacerdotes. Somente esses tinham uma dose do Espírito do Pai na época para poder o ministério evoluir. Nenhuma carne mais poderia ter, porque o templo não era formado ainda. Só existia o templo de pedra, que era o templo de Yahshua. No Êxodo eram os tabernáculos, né? E depois com Salomão que foi construído o templo de Yahshua. Mas ambos têm o mesmo sentido, né? Somos o templo de habitação hoje do Espírito. Então eu quero só ler uma passagem para os irmãos, que está em 1 Coríntios 3, versículo 16. E diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Yahweh e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Então você veja que o versículo 16 de 1 Coríntios 3 diz que nós somos o templo habitável do Pai. Somos o templo de habitação do Espírito do Altíssimo. Mas precisamos entender como era o templo de Yahshua no Antigo Testamento. Como é que ele era formado, para que a gente possa entender que o que aconteceu no passado era sombra do que haveria de acontecer no futuro. Apontava para o futuro. Então o templo era exatamente o que hoje funciona, que é o corpo, tá? Então vamos ver, o templo era dividido em 3 partes, tá? Em primeiro lugar era o Santíssimo Lugar, né? Que é onde ficava a Arca da Aliança, que representa a justiça e a presença de Yahweh. O véu, que é uma cortina que dividia o lugar santíssimo do lugar santo, tá? Era o véu. Quando Yahshua foi sacrificado no madeiro, então ali depois do seu sacrifício cumprido, o véu se rasgou, então. Tá? E nós vamos ver isso. Segunda parte do templo era o lugar santo, né? No lugar santo era colocado o altar do incenso, que é a simbologia, que é a tipologia de Yahshua, que é a justificação, né? A intercessão de Yahshua na glória por nós, simbolizava o altar de incenso. O candelabro de ouro é a tipologia de Yahshua, a luz do mundo, entendeu? E a mesa dos pães também é uma tipologia de Yahshua, que é Yahshua, o pão da vida. E a terceira parte do templo, que era o pátio, né, o átrio exterior, que é onde ficavam os yaldins, faziam as suas orações, onde se entregava os holocaustos, né, para sacrifício, os animais para sacrifício, para os sacerdotes. Ali ficava o altar do holocausto, que é a tipologia do madeiro de Yahshua, né, do sacrifício, onde Yahshua foi sacrificado, e o lavatório, que é a purificação, é a tipologia da purificação daqueles que chegariam até Yahshua, tá? Então você veja que as 3 partes, o templo num todo era o próprio Yahshua no Antigo Testamento. A tipologia do corpo, e cada peça dentro do templo tinha uma tipologia, um significativo que ia acontecer, que ia ser representado por Yahshua em toda a sua plenitude. Entendeu, meus irmãos? Então só para a gente entender isso. Depois os irmãos podem ir em Êxodo, vai estar em várias passagens, depois eu posso até colocar, depois participar com os irmãos sobre cada uma representação dessa e as passagens que falam sobre isso, tá? Agora vamos ver como o templo
se encaixa em nós hoje, né? Que somos habitação do Altíssimo. Tá bom? Esse pequeno estudo, irmão, vai ser bem curto, porque é só para os irmãos entenderem que o templo antes é a tipologia do templo de hoje, tá? Era só para os irmãos entenderem. Eu não vou entrar a fundo com relação ao sacerdote, o que se fazia, porque depois a gente pode fazer um estudo sobre isso. Mas é só para a gente entender, e esse áudio ele vai ser acompanhado de mais 2, então vai ser uma série de 3 áudios, tá? Hoje nós estamos falando sobre o templo e o seu significado. Depois eu vou gravar um áudio sobre as 3 fases da salvação e depois o último áudio, terceiro e último áudio, é a igreja e o seu funcionamento, tá bom? Então nós fomos criados imagem e semelhança do Altíssimo. Somos compostos de alma, corpo e espírito, tá? Onde podemos confirmar isso? Vamos ler em 1 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui. 1 Tessalonicenses 5:23, tá? 5 no versículo 23. Olha o que diz a palavra. E o mesmo ideal de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Tudo bem, irmão? Então você vê que na palavra confirma que nós somos formados de alma, corpo e espírito, e pede para que nós estejamos santificados todo o nosso corpo. Tá bom? Então, como o mestre se formou o templo do Altíssimo, quando ele foi sacrificado, então ali ele deu início, ele formou, então, por isso que ele disse que o templo seria destruído de pedra e em 3 dias o Altíssimo construiria um outro templo, e foi exatamente o que aconteceu. Yahweh construiu um templo habitável através de Yahshua. Então Yahshua foi a primeira, ele já era a representação, o templo do Antigo Testamento era a tipologia dele, e ele então só concluiu as escrituras. Passou então o templo de carne ser habitável para o espírito de Yahweh. Então através de Yahshua todos receberiam, tá? Então, olha, nós no Mashiach somos feito templo para o Altíssimo, né? Onde é que nós podemos ver isso? Em 1 Coríntios 12, versículo 27. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 12, o versículo 27, tá? 12, 27. E diz assim a palavra: Ora, vós sois o corpo do Mashiach e seus membros em particular. Então veja que nós somos corpo do Mashiach, aqueles que chegam ao Mashiach são corpo com ele, né? E membros em particular. Por isso a palavra diz que se estamos no Mashiach, somos nova criatura. Isso está em 2 Coríntios 5, no versículo 17. Tá bom? Aquele que está no Mashiach, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então nós somos formados corpo com o Mashiach. Então nós somos introduzidos na tipologia do templo de Al-Shalom, que hoje é o próprio Yahshua. Então nós somos introduzidos nesse templo. Tá bom? E formamos e passamos a ser também, como ele, um templo para o Espírito de Yahweh. Entendeu, meus irmãos? Então, vamos ao que significa cada parte do templo, para a gente entender, de Al-Shalom em nós. Como é que fica cada parte do templo? O nosso espírito é a tipologia, assim como Yahshua, tá? Tudo em Yahshua se cumpre em nós. Então, o nosso espírito passou a ser o lugar santíssimo. Somente no nosso espírito habita o Espírito do Pai, tá? Que hoje é o Espírito de Yahshua que habita em nós. A segunda parte nossa, que é a alma, a nossa alma, é o santo lugar. Então passou a ser o santo lugar. E a terceira parte nossa é o átrio exterior, que é o nosso corpo. Então, o Pai habita no nosso espírito e nós temos uma alma, uma alma que é o santo lugar, e o átrio exterior, que é o corpo, tá? O Pai não quer habitar somente no nosso espírito. Ele deseja todo o tempo em sua plenitude. Ele deseja todo o templo na sua plenitude. Se nós somos o templo de Yahweh, assim como ele não pôde habitar em todo o templo do Antigo Testamento, porque não havia purificação suficiente para isso, então ele só
habitava no Santíssimo Lugar, e em Alcha se cumpriu isso. Esse desejo do Pai se cumpriu. O único que é habitado na plenitude do Pai é o Filho, Yahshua. Yahshua foi o único que em todo o seu ser, em todo o seu corpo é habitável o Espírito de Yahweh. Tá bom? Onde é que nós podemos ver isso? Em Colossenses 2, versículo 9. Vamos ver aqui, meus irmãos. Colossenses 2, no versículo 9, tá? Então, olha o que diz a palavra. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, olha só, que a palavra diz que Yahshua é o único que toda a plenitude do Pai habita no corpo dele inteiro. Não é só no espírito, mas também na alma e no corpo. E é exatamente o desejo do Pai é que nós também sejamos plenamente habitáveis por seu espírito. Plenamente, tá? E nós estamos passando por esse processo. Estamos sendo transformados, estamos sendo moldados para poder ser habitável totalmente pelo Pai. Infelizmente, aqui no mundo, nós não podemos, porque por mais que nós somos novas criaturas e se tornamos templos do Pai, nós ainda temos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Tá? Foi tirado de nós aquela maldição do pecado e trazido a bênção do Pai, entendeu? Através de seu Filho. Porém, nós ainda somos um ser carnal que traz essa marca, essa mancha. Por isso, nenhum ser humano pode ser o cordeiro verdadeiro de Yahweh, tá bom? Mas somente Yahshua pode fazer isso. Mas estamos sendo moldados. E isso, irmão, vai acontecer aonde? No milênio. Então, no milênio, todos aqueles que estão prontos, estão se purificando para ser arrebatados agora, no arrebatamento do filho varão, esses estão sendo moldados para ser a plenitude. E é claro que muitos vão ser conquistados na grande tribulação. Infelizmente, muitos terão que passar por isso, né? E serão também purificados e moldados o templo para ser habitável plenamente por nosso Pai, tá bom? É exatamente o desejo que Ele quer. Quando nós nos entregamos ao Salvador, nós recebemos seu Espírito, que clama Abba Pai. Está em Gálatas 4, no versículo 6 e 7. Tá? Vamos ler? Gálatas 4, no versículo 6 e o 7. E porque sois filhos, Yahweh enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Yahweh por Mashiach. Então, meus irmãos, nós recebemos o Espírito do Pai e passamos então a ser filho dele e templo também para o Eterno. Porém, ainda não na plenitude. Faltando purificar a alma e o corpo. Tá bom? E nós vamos ver no próximo, eu vou falar um pouco depois, no próximo áudio, sobre essa purificação, tá bom? Assim, todos que introduz heresias e doutrinas malignas no templo que sois vós, será destruído. Isso está onde? 1 Coríntios 3, versículo 17. Vamos ler? 1 Coríntios 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Yahweh, Yahweh o destruirá, porque o templo de Yahweh que sois vós é santo. Então, meus irmãos, é muito grave essa questão. Então, todos esses templos que se chamam igreja, que não são, tirou o nome, igreja se chama a pessoa, o grupo de pessoas reunidas em Yahshua. Isso se chama igreja. Tiraram o nome e colocaram nos templos construídos por aí. Então, e não é a igreja, tá? E dizem que são santos esses templos, que são a casa do Altíssimo. Não passam de heresias introduzidas nos templos do Altíssimo, que sois vós, profanado. Entendeu, meu irmão? Portanto, meus amados, todos os seus recursos investidos em construções de templos de pedras que não são a casa do Altíssimo, você, além de estar profanando a si próprio, está deixando de investir os seus recursos nos templos verdadeiros, que muitas das vezes estão passando até fome. Então, meus irmãos, é muito grave isso. E terá consequências, tá?
claro, nós teremos consequências para vós também, pela mentira e ao mesmo tempo negando o verdadeiro templo que sois vós. Então nós, quando estávamos no erro, e algumas pessoas que infelizmente estão, não estão fazendo da forma correta o que deveria fazer para o templo. Tá bom, meus irmãos? Então eu não vou aprofundar um pouquinho mais, porque teria que passar outras passagens, mas eu quero, no próximo áudio nós vamos falar sobre a purificação, tá? Da alma e do corpo, e estarmos prontos na plenitude. Como que nós podemos chegar a esse ponto? E exatamente e vamos ver exatamente o formato, né? Como está em Efésios 4, que diz que nós temos que chegar à plenitude, né? Ao pleno conhecimento da verdade e à estatura do Mashiach. A estatura do Mashiach é exatamente isso que nós vamos ver. Estamos vendo aqui já o primeiro passo, que é o templo, conhecendo o templo e sabendo que nós somos a tipologia do templo de Al-Shalom, e as 3 fases da salvação, que Yahusha foi aprovado para se tornar templo habitável na sua plenitude. É exatamente o que nós precisamos fazer também para sermos, então, se quisermos estar no milênio com ele, se quisermos estar reinando 1000 anos com ele, se quisermos ser aprovados, como Paulo brigou e muito para ser aprovado, Paulo lutou e muito para ser purificado na sua plenitude. A salvação nós já temos, mas precisamos ser purificados, e faltando então a alma e o corpo. E isso nós vamos ver que é muito difícil, meu irmão. Muito difícil. A salvação já temos pelo Espírito, porém a alma e o corpo ainda não é tão difícil de você conseguir. É um pouco, vamos dizer assim, complicado, as pessoas ainda resistem um pouco, mas eu posso dizer para você com toda certeza, irmão, é muito mais fácil você conseguir purificar o seu corpo do que você purificar a sua alma. A alma é a das mais difíceis que tem. Então, nós vamos ver isso no próximo áudio, que é as 3 fases da salvação que eu vou estar passando para os irmãos. Tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos ficando por aqui por esse áudio. Espero que eu tenha trazido a clareza, os irmãos tenham entendido que o tempo, muitos já sabem disso, mas infelizmente tem muitos irmãos que não sabem, principalmente nas denominações, acham que estão indo para a casa do Pai, que estão construindo a casa do Pai. Então, quer dizer, eles estão exatamente naquela condição que eu falei no último áudio que eu falei para os irmãos: se a sua salvação está nas mãos dos homens, você pode pagar muito caro. Então são pessoas que estão sendo introduzidas mentiras no templo dela, dizendo que o templo de pedra é a casa do Pai, é a igreja. Então as pessoas estão negando a si próprio, negando o templo para o Espírito do Pai. E isso é muito grave. E é como a própria palavra de Mateus diz: estão sendo formados 2 vezes mais merecedoras do inferno do que os que pregam essas mentiras. Então é muito grave isso, e nós precisamos passar por isso. Já estamos nos últimos momentos e precisamos entender que há somente aqueles que realmente vão vencer essas 3 fases do templo, essas 3 fases da salvação, que vão herdar o reino. E tudo isso não é com conhecimento também total da palavra. Nós vamos ver no próximo áudio exatamente que são coisas, parece simples, mas ao mesmo tempo qualquer pessoa, até um analfabeto, consegue fazer isso. Então nós vamos ver esse processo no próximo áudio, tá bom, meus irmãos? Que a paz do Eterno fique com todos, que Yahusha abençoe a cada um de vocês, tá bom? Nessa manhã, e que possamos ter aí um dia maravilhoso na presença do nosso Pai, e que possamos continuar firmes, cada um firme, tá bom, meus irmãos? Para que nós possamos estarmos juntos no milênio, 1000 anos com o nosso Salvador Yahshua Mashiach, e na plenitude do nosso Pai Yahweh dos Exércitos. Um bom amanhecer, fique na paz de Yahshua Mashiach. O Eterno abençoe a todos.